Olá, leitores, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta a mais um vídeo. Se ainda não me conheces, eu sou a Inês e adoro falar sobre livros. No vídeo de hoje eu trago o wrap-up de janeiro, que foi um mês caótico, como sempre. Vocês sabem, janeiro é sempre mês de exames. Eu tive alguns, tive também um mês um bocado estressante por causa disso e só consegui ler lá para o meio do mês, mas ainda consegui ler um bocadinho, pensava que ia ler menos. No mês de janeiro eu li 3 livros e digamos que foi um ótimo, ótimo mês. Vou abrir aqui o meu iPad para ver as minhas cábulas, ok? Este vídeo vai ser talvez um bocado mais curto porque foram só 3 livros, mas é o que eu digo sempre, mais vale livros bons do que muitos livros, porque imaginem, este mês foi de leituras, foi ótimas leituras, eu adorei tudo que eu li e isso já é ótimo. Vamos começar então com o primeiro livro de janeiro. Eu comecei o meu mês a ler Powerless de Lauren Roberts, que era uma série, ou neste caso, uma trilogia que eu estava muito entusiasmada de começar e que já devia ter começado há mais tempo. Eu gostei imenso deste livro. Eu dei 5 estrelas. A primeira leitura de 2026 foi um livro de 5 estrelas. Então, nós temos como personagens principais a Paydin e o Kai. A Paydin é uma rapariga normal num mundo onde só podem viver os elites, porque os elites têm poderes. Ou seja, não tem poderes num reino onde o rei expulsa ou mata todos os cidadãos que não têm poderes. Ela consegue viver a sua vida como ladra, é a maneira que ela tem para sobreviver. Um certo dia, também na sua rotina de roubar para sobreviver, salva o príncipe Kai. Por ter salvo o príncipe Kai à frente de toda a gente, o povo vota no nome da Paydin para ela participar de um concurso que são chamados trials, que vão decidir quem será mais, mais um tipo de assassino do rei. Pronto, e é basicamente isso. Só que ela então vai ter que concorrer ao lado do Kai. E então cria aqui uma tensão muito engraçada. Nós temos aqui uma romance assim muito bem escrita. Eu ia sem expectativas nenhumas para este livro. Uma amiga minha recomendou-me o livro, eu já o tinha cá em casa, mas ela disse: Inês, tu tens que ler porque eu acho que tu vais adorar. Eu adorei e sinto que este é mesmo o teu tipo de livro. E então eu fui ler e ela tinha razão, é completamente o meu tipo de livro, é o meu tipo de fantasia. A história é ótima, está bem construída, as personagens estão bem desenvolvidas também, não tenho nada a acrescentar sobre as personagens. É uma história que se desenvolve muito bem, nós ficamos agarrados às páginas. A Paydin é uma das personagens femininas principais que eu mais gosto e o Kai também não tem nada a acrescentar sobre ele. Eles têm um slow burn, o slow burn deles está mesmo muito, muito bom. Está cheio de tensão porque supostamente eles estão a competir um com o outro e principalmente porque a Paydin não é uma elite, ele é um elite, mas ele não sabe porque ela vai mentir a toda a gente, né? Para que entrar neste concurso vai ter que mentir, dizer que tem um poder, mas obviamente nós sabemos que ela não tem. Ela, no fundo, sabe que esta relação entre eles é proibida. Ele também, no fundo, mais pelo estarem a competir um com o outro, mas tem aqui muitas picardias um com o outro, muita tensão e muita química. A única coisa que eu não adorei não adorei, imaginem, foram os trials, ou seja, os desafios que eles tinham no concurso. Porque eles não são de todo maus, atenção. Eu acho que para leitores é super divertido ler este tipo de desafios, mas eu pessoalmente acho que podia ter tido algo mais a puxar pela mente e algum tipo de quebra-cabeças do que como foram os trials, que puxaram mais pela parte física. Claro que temos certos trials que puxam pela cabeça, mas eu gostava de ter tido mais essa componente, digamos assim. De resto, foi um livro super giro, super divertido e este final não sei como é que vamos resolver para o próximo livro. Quero muito ler, eu dei 5 estrelas e obviamente recomendo imenso este livro. E lá está, espero ler Reckless em breve. Digam-me uma coisa, eu estou em dúvida se hei de ler as novelas ou não. E eu sei que a novela Powerful, acho eu sei que essa devia ter sido lida com Tandem Read, ou seja, ao mesmo tempo. Agora não dá, né?
já li, mas acham que vale a pena, não vale a pena? Eu não tenho a certeza se é de ler ou não as novelas, porque na minha cabeça eu ia só ler os três livros principais e pronto. Mas digam-me se vale a pena ou não ler então as novelas. Depois continuei no mundo da fantasia e li O Beijo do Anoitecer, da Carissa Broadbent, que é o quarto livro na série The Crowns of Nyaxia. Malta, como alguns de vocês devem saber, esta série é uma série de duologias, ou seja, os dois primeiros livros foram sobre umas personagens e os dois livros a seguir sobre outras, e agora vai ser lançado mais livros sobre outras personagens. Pronto, mas obviamente estão todas no mesmo mundo e estão interligadas. Eu estava super entusiasmada para ler este livro, porque o último livro acabou assim com um cliffhanger muito, muito grande, foi muito tenso e era daqueles livros que eu precisava ter logo a seguir para ler a continuação, para perceber como é que isto ia ser resolvido. E pronto, tive que esperar um bocadinho, não é? Mas definitivamente este livro não desiludiu. Eu dei 4 estrelas, acho que é uma classificação super válida para este livro. Imaginem, a primeira metade do livro foi mais difícil de acompanhar. Eu demorei algum tempo a ler este livro, principalmente por causa da primeira parte, porque sinto que a narrativa se arrastava muito, a autora, não sei, não. Na primeira parte as coisas não fluíam tão bem porque eram talvez muita informação e as coisas estavam um bocado espalhadas, o rumo não estava muito certo, eu não percebia bem como é que isto ia correr, mas depois o livro fica super, super interessante, já era, mas quando tudo se começa a encaixar devidamente no sítio certo, começa a ficar muito mais interessante e este é um livro super imprevisível. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que nós, se estamos a ler o livro e pensamos, a história vai seguir este rumo, a autora surpreende-nos, vai por outro caminho completamente diferente, mas que no fim faz total sentido. E o ambiente deste livro, tal como no anterior, é assim mais obscuro, denso e misterioso também. Também talvez porque estamos no submundo e no mundo da morte e também com vários deuses à mistura, e essa foi uma das partes que eu não gostei tanto do livro, porque eu sinto que os deuses aqui são um bocado confusos, porque são muitos, e eu às vezes ficava um bocado confusa de que papel é que tinham os deuses no livro ou no momento que eles apareciam, e ficava um bocado confusa. Em relação ao género literário deste livro, porque é uma fantasia, mas também um romance, é uma romantasy. Eu acho que a Carissa Broadbent fez um excelente trabalho com este livro, porque consegue interligar estes dois géneros de maneira natural, de forma natural, onde conjuga um mundo fantástico, com muitos obstáculos e muitos desafios, perfeitamente com a relação da Mish e do Azar. Claro que uma das melhores partes deste livro é realmente as personagens. Nós voltamos a reencontrar com a Mish e com o Azar e também com a nossa Lucy de quatro patas, que é a nossa personagem de quatro patas, que eu adoro. Eles fazem sim um trio muito engraçado e têm uma dinâmica excelente. Também reencontramos algumas personagens dos livros anteriores e malta, eu não tinha percebido a falta que eu sentia do Rain e da Horaya antes de ler este livro. Realmente senti muita falta deles. Eu acho que se estes dois livros tivessem sido com eles os dois, com essas duas personagens tipo, a toda a hora, claro que dentro do contexto não dá, não dava mesmo, é só uma fantasia minha. O livro teria sido perfeito porque realmente eu gosto imenso das duas personagens e foi muito difícil para mim ter-me de separar delas quando acabei a duologia deles os dois, mas pronto, voltamos a reencontrar com essas duas personagens neste livro e voltamos a perceber o quão forte é a amizade entre a Mish e o Rain, que é mesmo muito bonita, percebe-se perfeitamente o que é que eles passaram antes de qualquer coisa acontecer nos livros e realmente foi muito bonito de se ler. Em relação ao romance, a relação da Mish e do Azar é perfeita, como sempre. No outro livro já tinha sido muito forte, mas acho que neste principalmente eles continuam a conhecerem-se e a relação deles fica muito mais fortalecida. Realmente é uma relação que ultrapassa barreiras, a vida e a morte, por exemplo, é mesmo muito, muito bom. Eu fiquei muito curiosa com o Septimus, que é a personagem principal dos próximos livros. A autora já nos deixa aqui um bocado curiosas com essa personagem, porque ele vai aparecendo e no final também aparece, por isso estou muito curiosa com o resto da série. Como é óbvio, recomendo imenso toda esta saga e um obrigado em especial ao Clube do Autor por me ter cedido um exemplar.
depois o meu mês tomou assim um bocado um rumo diferente. Porquê? Porque imaginem, na última semana de janeiro eu tinha que estar a estudar porque eu tive um exame agora no início de fevereiro, então a última semana de janeiro foi dedicada totalmente a estudar. Porém, dia 29 saiu, como devem saber, a primeira parte da quarta temporada de Bridgerton, é verdade, e eu devorei-a. Dediquei assim uma manhãzinha a ver a série para depois já estar a estudar. E pronto, e então vi a série, eu adorei a série e eu detesto agora esta mania que a Netflix tem de separar e de separar as temporadas e de partir as temporadas em bocados. Nem se fala como é que foi com Stranger Things, foi horrível esperar pelos episódios. E então eu senti uma necessidade imensa de perceber como é que ia ser a história da Sophie e do Benedict. E então, numa madrugada, né, fui ler o livro. Eu fiquei até às tantas da madrugada a ler esse livro e depois acabei na manhã seguinte. E porque eu pensava que não ia ler mais nenhum livro em janeiro, juro-vos, mas decidi ir ler Amor e Enganos. Olhem, nós aqui temos a história do Benedict e da Sophie. O Benedict é o terceiro irmão da série de Bridgerton, ok? Eles na série mudaram um bocado a ordem. E temos a história do Benedict e da Sophie, que é um bocado diferente das outras. Porquê? Porque a Sophie não é da mesma classe social. Apesar dela ser filha de um conde, é filha ilegítima. E quando o pai dela morre, ela fica ao cuidado da madrasta. E a madrasta não lhe dá uma vida fácil. Ela torna a Sophie sua criada da casa, ela faz tudo, mas depois despede-a e ela vai parar para outro sítio. Mas antes disso, porque é que ela despede? Porque ela descobre que a Sophie saiu e foi a um baile de máscaras. Então temos aqui uma história inspirada na Cinderela. O Benedict e a Sophie conhecem-se num baile de máscaras, apesar do Benedict nunca saber quem é que é a Sophie, ela nunca lhe diz o nome e quem é. Um, e então conhecem-se, passam essa noite juntos e ela sim foge à meia-noite e depois o Benedict vai tentar encontrá-la. E depois também temos alguns precalços nesta história, mas eu não vou contar para vocês verem ou a série ou lerem o livro, que vale super, super a pena. Então, eu gostei imenso do livro e principalmente depois de ver a série, a primeira parte, sinto que está super fiel ao livro. Algumas coisas mudam, como é óbvio, mas é dadas as circunstâncias que fizeram de mudanças dos outros livros. Mas a história em si deles, os dois, já está muito, muito parecida. A história deles, eu acho que é muito bonita mesmo e é muito divertida também. Eu gostei muito da dinâmica dos dois e ao mesmo tempo, claro que é um bocado angustiante porque a Sophie, nunca lhe diz que é a rapariga do bar de máscaras e o Benedict percebe muito, muito, muito tarde quem é que ela é. Mas pronto, eu acho que a maneira como o Benedict lidou com a descoberta também podia ter sido melhor, mas honestamente percebo um bocado. Mas olha, eu gostei bastante do fim do livro, acho que foi feito da melhor maneira. E pronto, agora estou muito entusiasmada com a segunda parte para perceber como é que eles vão fazer isto, fazer a adaptação do livro para a segunda parte. E pronto, agora é esperar mais uns dias, porque sai dia 26 de fevereiro, e vamos ver como é que se vai desenrolar o resto da história do Benedict e da Sophie, que eu gosto muito. E pronto, olhem, este foi o meu mês. Não foi um mês mau, mas digamos que janeiro já é o típico mês que parece que nunca mais acaba, então com exames é sempre muito mais complicado, mas ainda consegui ler um bocado. Neste momento estamos a 5%, acho eu, do meu Reading Challenge, porque eu meti 60 livros para este ano e li 3, o que foi um bom número para a época de exames. Eu estou super satisfeita. Pensava que ia ler só 2 livros, mas estou super satisfeita. Esperemos que fevereiro seja um mês ótimo e espero que as vossas leituras de janeiro tenham sido ótimas também. Agora, fevereiro vai ser o mês em que eu vou voltar para a universidade, vai começar o segundo semestre e é mês de carnaval e vai acontecer muita coisa este mês. Foi um vídeo mais curtinho, mas eu também quis explorar um bocado mais dos livros, já que tinha mais a liberdade, porque eram mesmo menos leituras para falar.
Por isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que, mais uma vez, espero que as vossas leituras tenham sido boas, desejo um ótimo fevereiro e nós vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos e até já!